Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula da professora Andreia e nossa aula de hoje, No Mundo de Alice, continuação. E o tema da nossa aula será texto literário, transição de vozes, progressão textual e tempos verbais. Habilidades, professores, deem um print na tela, por favor. EF 67, LP 25A, EF 67, LP 25B. Andreia. Bom dia, Elaine. Bom dia, 7º ano, professores e alunos. Vamos aos objetivos da aula. Refletir sobre o recurso de transição de vozes no desencadeamento do texto literário, analisar as diferenças entre discurso direto e indireto, reconhecer e analisar recursos de coesão referencial e sequencial a partir de pronomes em texto literário e reconhecer e analisar o emprego adequado dos tempos verbais. Vamos lá. É uma continuidade, hein? Nós vamos repetir ainda hoje e amanhã esses textos, tá? Antes, eu preciso mandar 2 recadinhos. 2 beijos, na verdade. Paula Giroto Mansano, da Escola Nicola Martins Romeiro, de Ribeirão do Sul. E para os alunos da Escola Jardim Silva 2, Francisco Morato, e isso é em nome do Rian. E também para a professora Rosângela. O Rian pediu, porque a professora Rosângela, parece que a última semana dela, último dia de aula, coisa assim. Embora ela seja de matemática, ele disse que ela assiste, e ele falou, professora, manda essa mensagem, vou ler a mensagem. Ele disse assim, colocou assim, agradeço muito por tudo que você nos ensinou e por cada conselho que nos deu fora do âmbito escolar. Você foi e ainda é muito importante para a nossa trajetória. Você nos preparou para a vida e isso não tem preço. Olha, Pro, um beijo, Pro. Rian e todo mundo aí de Francisco Morato. Tá bom? Vamos lá, então. Bonitinho ele, né, Helene? Sim. Vou mandar a mensagem. Acolhida. Vamos à acolhida? Além do coelho, você conhece outras personagens de Alice no País das Maravilhas? Se sim, conte-nos. Vamos lá, 2 minutinhos para vocês. Coloquem aí quem são as personagens e se conhecem, né, assim, mais profundamente, alguma descrição, alguma característica da personagem. Ok? 2 minutinhos, vamos lá. Vamos lá, então. A aluna Ana Lívia, da Prodalva, colocou o gato. Deixa eu ver aqui. A Luana, da Procimone, a Rainha Vermelha. Ana Clara, Chapeleiro Maluco. Adriano, o Gato Risonho.
A Rainha de Copas. Daniela, sim, Chapeleiro Maluco. Deixa eu ver aqui, quem mais? A Ana Carolina colocou Chapeleiro Maluco. Deixa eu ver. O Rafael, o aluno Rafael, Chapeleiro. E a Ana falou que ela, sim, né, mas ela não lembrava o nome das personagens. Tá. Ok, eles foram falando aí os que mais aparecem, né? Alguns falaram até uns outros aqui. Muito bem, isso mesmo. Nós vamos repetir aquele texto, né? Eu vou ler novamente o texto para vocês. Podem colocar o próximo slide. Opa, tem um antes, não tem? Isso, olha que bonita essa imagem. Eu tenho encontrado umas imagens bonitas que eu vou deixando para vocês. Vocês podem aproveitar depois, porque nós vamos precisar produzir aí uma continuidade para o texto. Então, aproveitem essas imagens que a gente tem. Essa é bem bonita, né? Próxima. Essa é a de ontem, do comecinho de terça-feira, né? Do comecinho da aula com o professor de inglês. Muito obrigada, professores, alunos, pais que nos escreveram. A gente fica muito feliz. Foram vários elogios, né? Que é o que tem feito a gente continuar aí. Vamos lá. Próximo. A leitura do texto. Você começa, Elaine? Eu vou no outro lá. Deixa eu virar aqui que é melhor. Para baixo na toca do coelho, capítulo 1. Alice estava começando a ficar muito cansada de estar sentada ao lado de sua irmã e não ter nada para fazer. Uma vez ou duas ela dava uma olhadinha no livro que a irmã lia, mas não havia figuras ou diálogos nele e, para que serve um livro? Pensou Alice. Sem figuras nem diálogos? Então ela pensava consigo mesma, tão bem quanto era possível naquele dia quente que a deixava sonolenta e estúpida. Se o prazer de fazer um colar de margaridas era mais forte do que o esforço de ter de levantar e colher as margaridas, quando subitamente um coelho branco, com os olhos cor-de-rosa, passou correndo perto dela. Boa. Próxima imagem. Olha aí. O coelho com os olhos cor-de-rosa, né? Prestem atenção também nessa imagem. Próximo slide. Alice não achou muito fora do normal ouvir o coelho dizer para si mesmo: oh, puxa, eu devo estar muito atrasado. Quando ela pensou nisso depois, ocorreu-lhe que deveria ter achado estranho, mas na hora tudo parecia muito natural. Mas quando o coelho tirou um relógio do bolso do colete e olhou para ele, apressando-se a seguir, Alice pôs-se em pé e lhe passou a ideia pela mente, como um relâmpago, que ela nunca vira antes um coelho com um bolso no colete e menos ainda com um relógio para tirar dele. Ardendo de curiosidade, ela correu pelo campo atrás dele, a tempo de vê-lo saltar para dentro de uma grande toca de coelho embaixo da cerca. A outra imagem, ó, como se ela estivesse correndo ali, né? Próximo, Elaine. Vamos lá. No mesmo instante, Alice entrou atrás dele, sem pensar como faria para sair dali. A toca do coelho dava diretamente em um túnel, e então aprofundava-se repentinamente. Tão repentinamente que Alice não teve um momento sequer para pensar antes de já se encontrar caindo no que parecia ser bastante fundo. Pronto, então, a partir desse momento, olha a outra imagem aí, como se ela então está caindo agora, né? É que vai começar então a história da Alice, certo? Então, vocês prestaram atenção nessa sequência, já vão pensando para amanhã, tá? Porque vocês deverão continuar isso, mas é claro que nós preferimos que seja uma outra versão, né, Elaine? Uhum. Que fica mais legal. Sim. Né? Então, veja o que vocês conseguem adaptar aí, tá bom? Já vão pensando para nos ajudarem amanhã. A gente faz essa continuidade aqui com vocês, como a gente já fez outras vezes, né, Elaine? Sim, a gente sim. faz. É um trechinho, né? Mas é um exemplo, tá bom? Então, vamos lá. Estudo do texto. Primeira questão. Pode ler para a gente, Elaine? Sim. No trecho, então ela pensava consigo mesma, se o prazer de fazer um colar de margaridas era mais forte do que o esforço de ter de levantar e colher margaridas. O narrador apresenta o pensamento de Alice de forma direta ou indireta? Então, vamos lá. Olha só.
vou chamar a atenção para de vocês para uma coisa. No trecho, então, ela pensava consigo mesma. Antes, a gente pode voltar para eles isso. Nós temos aspas aí, mas é por conta do trecho, hein? Prestem atenção. Por conta do trecho, eu coloquei aspas, tá? Então, não vão confundir com aspas de discurso direto, tá? Já estou dando aí um spoiler, mas vou deixar vocês pensarem mesmo assim, tá? As aspas são por conta de eu ter retirado um trecho do texto. Vamos lá. 1,5 minutos para vocês responderem essa questão. Vamos lá, então. Ó. A aluna Júlia, do 7º ano E, colocou indireta. A Melissa, indireta. Deixa eu ver quem mais aqui. Kemily, discurso indireto. Gabriel, indireta. Bianca, indireta. A Nathalie e o Gustavo, da Protelma, colocaram indireto. Discurso indireto. A Natália, da Procimone, colocou indireta. Todos que eu vi aqui colocaram indireto. O que eu também olhei. Muito bem. Vamos lá, resposta para eles. Por não apresentar o recurso das aspas, foi por isso que eu chamei a atenção de vocês, que era só por conta de ser um trecho retirado, né, do texto. Então, por não apresentar o recurso das aspas, nem do travessão, não se trata de uma forma direta de citar a voz da Alice, mas indireta porque passa pela voz do narrador. Uma professora também colocou, está em terceira pessoa. Ok, pode também ser uma dica, né? Sim. Muito bem. Próxima. 2. Como ficaria o pensamento a seguir na forma direta? Vai lá, Elaine. Então, ela pensava consigo mesma. Se o prazer de fazer um colar de margaridas era mais forte do que o esforço de ter de levantar e colher as margaridas. Então, olha só. Nós temos aqui, né, o discurso indireto e vocês vão ter de passar isso para o discurso direto. Como ficaria? Coloquem aí uma sugestão para nós. 2 minutinhos para reformular essa. Vamos.
Vamos lá, então. O aluno Matheus colocou assim. Se ela perguntar sobre fazer o colar, fazer uma pergunta para ela mesma, ele colocou. Aí o aluno Jean, Alice pensou consigo mesma. Tiveram vários alunos que colocaram assim, Andréia. Ela pensava, aí outro colocou, ela pensava, travessão sem aspas, ela pensa. A aluna Giovana também colocou. Ela pensava, a Maria Fernanda, ela pensava. Aí, então, vamos ver aqui, ó. A maior parte colocou, ela pensava. Tá. Tem aqui a Ana Carolina colocou assim, então Alice pensou consigo mesma. O aluno Wesley disse, eu estava pensando comigo mesma. A Manuela, Alice pensou consigo mesma. Ela pensava, aqui, ó, uma da Vitória. Eu pensei comigo mesma. Depois, acho que é Jefferson. Então, Alice pensou consigo mesma. Ficou assim, ó. Vamos ver aqui um da Pro Luciana. Será que o meu prazer de fazer um colar de margaritas será mais forte do que o meu esforço em me levantar e colhê-las? Mas os alunos seguiram mais assim. Tá. Até o professor colocou, o Alexandre colocou, eles não foram direto à fala dela. Exatamente. Então, aí eu falei exatamente, agora eu lembrei. Então, ó, o que acontece? Vocês precisavam o quê? Repetir a parte que é do narrador e onde seria, então, né? Onde é a fala, né, que o narrador está reproduzindo, colocar a fala da Alice. Alguns colocaram, usaria aspas ou travessão, ok, também, mas eu precisava que vocês transformassem, então, essa parte que o narrador reproduz na própria fala. Então, vamos lá ver como ficaria, né? Então, duas opções. Então, ela pensava consigo mesma. Olha aí, 2 pontos, né? Que vão indicar que nós teremos a introdução de uma fala. Outro indicativo, aí, ela pensava, o verbo dicende aí, verbo do dizer, verbo de locução, tá bom? O prazer de fazer um colar de margaridas é mais forte que o esforço de ter de levantar e colher as margaridas, né? Então, colocamos um travessão e reproduzimos a fala da personagem. Uma outra possibilidade, sem utilizar o travessão, então, seria o uso das aspas. Então, ela pensava consigo mesma, o prazer de fazer um colar de margaridas é mais forte do que o esforço de ter de levantar e colher as margaridas? Então, aqui, as aspas são o indicativo da fala da personagem, tá? Colocamos 2 opções aí, ok? Próxima questão, vamos lá. Releia o trecho que segue. Alice pôs-se em pé e lhe passou a ideia pela mente como um relâmpago, que ela nunca vira antes um coelho com um bolso no colete. Elaine, leia para nós agora o resto. Agora, assinale a alternativa correta. Os verbos passou e vira estão no modo indicativo e, respectivamente, nos tempos pretérito perfeito e pretérito imperfeito, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Vamos escolher apenas uma destas opções. Isso. Outra coisa, deixa eu falar para vocês. Algumas questões eu estou tirando da apostila mesmo, outras eu estou produzindo com conteúdo por conta da gente ter estudado, né? Nós já falamos sobre os pretéritos, até comecei pelo mais que perfeito na outra aula. Então, lembrem lá, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. O imperfeito, eu uso, eu não sei se vocês acham isso legal, se dá certo para vocês, mas eu sempre falei para os meus alunos, quando a gente usa o imperfeito, se a gente pensar, Elaine, na palavrinha antigamente, parece que é mais difícil da gente errar. Sim. Então, se eu pegar o verbo cantar, então, antigamente eu cantava. Né? Quando eu quero o perfeito, eu penso no ontem. Ontem eu cantei. Tá? E o mais que perfeito não dá, mas eu penso no ar, a ir aí no final. Eu falo para eles que é uma forma da gente tentar fixar um pouco isso. E lembrar que o mais que perfeito tem a questão
do passado. Sim. Né? Ok? Vamos lá, vamos tentar responder essa então. 2 minutos. Vamos lá. A aluna Tayla colocou letra B. A Lorena e o Rafael colocaram letra C. Melissa colocou letra C. A maioria colocou C. Aí lá no finalzinho, a Clara Maria colocou letra B. Depois o Denzel colocou letra B. Eles ficaram entre B e C. Vamos lá, então, ó. Coloquem as respostas para eles. A resposta, ó, pretérito perfeito e mais que perfeito. Passou é perfeito. Se fosse imperfeito, ficaria passava, ok? Então, é perfeito e o vira mais que perfeito. Ó, passou a ideia, é que ela nunca vira, então esse ver vem antes de ter passado a ideia na cabeça. Então, eu já usei o pretérito perfeito, preciso do pretérito, então, na seguinte, mais que perfeito, tá bom? E a última, tem mais uma, né? Rapidinho essa, vamos lá. No trecho, no mesmo instante, Alice entrou atrás dele, sem pensar como faria para sair dali, o pronome dele refere-se a quem? Vamos fazer agora juntos. Refere-se a quem? Ao coelho, ao túnel ou à toca do coelho? Ao coelho. Deixa eu ver quem mais. Eu subi uma da Provera, o coelho. Uma. O coelho, o Wesley colocou letra B, o túnel. Emily, isso, a Emily, ao coelho branco. Vamos pegar a da Emily aqui para ficar mais rápido, né? Sim. Bom, gente, e o nosso tempo acabou.
Nós amanhã continuamos. Pensem aí já em como podemos fazer a continuidade desse texto, ok? Desse primeiro capítulo aí, mas na verdade a gente pode pensar numa historinha aí já, né? No geral, ok? Elaine, muito obrigada. Obrigada a você, avaliem nossa aula, equipe, alunos todos. Obrigada, 7º ano, professores e alunos, um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.